Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima. E hoje tem muita velocidade com a segunda etapa da Sprint Race que aconteceu em Interlagos. São duas baterias de 23 minutos, mais uma volta. Você confere com a narração de Luque Monteiro. Lembrando sempre que cada corrida da Sprint Race Brasil vale 25 pontos. Essa é a pontuação do vencedor de cada prova dentro da etapa, ou seja, nós teremos 50 pontos em jogo em cada uma das categorias na etapa de hoje em Interlagos. Veja ali o Alex Seide como já vai finalizando ali, acompanhando a finalização da preparação do Marcelo Henriques para a volta de apresentação que vai nos trazer a largada. Por falar em largada, vamos saber como é que está o grid de largada desta segunda etapa da Sprint Race Brasil. A pole position, a primeira dele, é do Marcelo Henriques, que é piloto da classe GP, ele é o quarto colocado na classificação do campeonato. Na segunda posição, ao lado dele, na primeira fila, vai estar o pole da classe Pro. A classe Pro, que é o Pedro Lopes, aqui de São Paulo. Ele é quinto colocado na classificação do campeonato, vem para uma prova de reação também. A terceira posição é do Natan Brito, paraibano que vive em Londrina, no Paraná. Natan Brito, terceiro colocado também, piloto da classe Pro, que vai ocupando a sexta posição na classificação do campeonato. Em quarto lugar, nós temos o Francisco Franciose, fez também uma bela tomada de tempos. O piloto baiano Francisco Franciose vai largando da quarta posição, à frente do líder do campeonato, o Vinícius Kong do Pará. O Vinícius Kong é o quinto colocado, já já a gente vai explicar também uma punição que os melhores colocados no campeonato levam, por assim dizer. O João Rosati, por exemplo, piloto goiano, é o sexto colocado, ele participa dessa punição também. O João Rosati, que é o terceiro na tabela de pontuação. Sétima posição, segundo lugar na classe GP, o Luiz Arruda, que tem a quinta posição na classificação da Sprint Race Brasil pela classe GP. O oitavo colocado também da GP é o vice-líder da temporada, é Luciano Zangirolami, venceu a etapa de Londrina. O Zangirolami, que sabe tudo e mais um pouco de automobilismo. Na nona posição do grid nós temos o Alan Cross, da categoria Pro. O Alan Cross, na dupla com o Luca Cross, que é o irmão dele, ocupa o nono lugar na classificação do campeonato. Em décimo vai aparecendo o Cal Machado, que já foi campeão da classe GP, que tem a quarta posição na tabela de pontuação da categoria Pro para a temporada de 2019. E em 11º lugar, o líder do campeonato da classe GP, o gaúcho Cássio Cortes. Venceu a etapa de Londrina depois de largar lá do fim da fila. Um primeiro e um segundo lugar para ele em Londrina. É o líder do campeonato, divide aqui em Interlagos a sexta fila do grid com o Caê Coelho, que é o terceiro colocado na classificação do campeonato. Virando a página, nós vamos encontrar em 13º lugar o Léo Torres da classe GP. O Léo Torres, que forma a dupla com o Vini Azevedo, piloto do Paraná. É o 13º colocado. Ao lado dele temos o Gerson Campos, atual campeão da Sprint Race Brasil. Ele é o vice-líder do campeonato na classe Pro. O Gerson Campos lá na 14ª posição. Por que será? Não é o lugar dele habitual. Em 15º vai largando o gaúcho Franco Pasquale. Franco Pasquale tem a sexta posição no campeonato. Vem também para uma corrida de reação, quer avançar na tabela de pontuação. A 16ª posição da classe GP é do Josimar Júnior, piloto de Recife, Pernambuco. Josimar Júnior com o carro número 17, e a posição 17 é do carro 85 do Marcelo Brisac, ele que forma a dupla com o Eduardo Menossi. Os pilotos já vão assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. O Marcelo Gomes, piloto do safety car, já apagou as luzes de alerta por instrução do diretor de provas, que é o Marcos Ramaciotti. Ele vai tomar o caminho dos boxes, já já vai apagar a luz vermelha, já já vai tremular bandeira verde no posto de sinalização da direção de prova, já já vai começar a segunda etapa da temporada 2019 da Sprint Race Brasil. Do lado direito da sua imagem, o carro número 3 do Marcelo Henriques, do lado esquerdo o carro número 18 do Pedro Lopes, logo atrás o Natan Brito e o Francisco Franciose, na terceira fila Vinícius Kong e João Rosati. Eles vêm se apresentando na reta, ainda não, vai apagar a luz vermelha. Teve gente queimando largada, agora sim espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Interlagos. O Marcelo Henriques assume a linha interna ali, tenta ir lá próximo do muro para defender essa primeira posição. Por fora vai atacando o Pedro Lopes, olha como vem o Franciose para cima do Natan Brito para disputar esse terceiro lugar. Foi lá fora o Pedro Lopes, não era por aí não, Pedro Lopes, funcionou, ele assumiu a primeira posição, vai ter de devolver a posição para não ser punido. Todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros metros de corrida. Veja ali o Pedro Lopes como vem pela linha interna, devolve Pedro Lopes, devolve para não levar a punição. Ganhou a posição numa manobra irregular, numa saída de pista, devolve que não vai ter problema nenhum. Esse é o regulamento desportivo. Olha como vem por fora ali o Francisco Franciose Mendonça. Fantástico! Para tentar a liderança na descida do lago. O Franciose, que largou da quarta posição, tem um grande início de prova.
o piloto baiano. Olha só o toque lateral com o Pedro Lopes na chegada para o Laranjinha. O Franciose para assumir a primeira posição. Vinícius Kong já vem para ser o terceiro colocado. Pedro Lopes ainda na segunda posição. Olha, vai mergulhar, foi lá para a grama o Vinícius Kong para evitar o toque. Vinícius Kong tem a terceira posição, não, é o João Rosati que tem a terceira posição. O João Rosati que passou pelo Franciose e vai agora para cima do Pedro Lopes. Uma primeira volta das mais movimentadas na pista de Interlagos. Fiz confusão ali com os dois carros de cor azul clara. É o João Rosati quem vem para ser o terceiro colocado. Agora segundo, Vinícius Kong agora sim. Oh, aí é problema. Marcelo Henriques ficou atravessado na saída do bico de pato. Vai passando todo mundo por ele. Acabou levando um toque de alguém ali. Questão de ver se ele tem condição. Enquanto o João Rosati vem para cima do Pedro Lopes. Briga da categoria Pro pela liderança. Pois por dentro, na aproximação para a curva da junção, João Rosati é o líder da Sprint Race Brasil Interlagos. E aí o Cross fora e o Cássio Cortes fora também. Nem todo mundo passou ileso por aquela confusão na saída do bico de pato, Mendonça. Alan Cross e Cássio Cortes ali se enroscaram. E agora a gente tem o Natan Brito para cima do Pedro Lopes, que tá dificultando a vida de todo mundo. Ele cortou o caminho ali no S do Senna, vai se mantendo à frente. E o João Rosati, que está em primeiro, eu também tive a impressão de que ele se movimentou antes na largada. É questão de ver como os comissários desportivos vão analisar isso aí. Veja como o Vinícius Kong vai para cima do João Rosati. Vinícius Kong que é o segundo colocado, o terceiro é o Pedro Lopes. O quarto é o Francisco Franciose. Os quatro vão abrindo vantagem, vão formando um pelotão único lá na entrada da reta oposta. Põe por dentro o Vinícius Kong. O líder do campeonato vem para tentar ser também o líder da corrida. Kong do carro número 28, Rosati do carro número 858. Já cai para a segunda posição, vai fazendo um zigue-zague ali atrás do Kong. Vinícius Kong assume a liderança da prova. Pedro Lopes vem para a festa também. É questão de ver o que vão decidir os comissários desportivos com relação ao procedimento de largada, já que teve gente se movimentando antes de apagar a luz vermelha. E olha o Rosati como vem para o combate. Vem com toda a pressão para cima do Vinícius Kong. Acabou havendo um toque ali na subida para a curva do Laranjinha. Rosati vai tentar o mergulho. Será que tem espaço? Eles vão dividindo lado a lado. É combativo demais o João Rosati para voltar a ser primeiro colocado, João Rosati de Goiânia. Vinícius Kong caindo para a segunda posição agora. Pedro Lopes é o terceiro. É só começo de corrida, Mendonça. O João Rosati, que foi vice-campeão da Sprint Race em 2017, é um piloto que carrega 4 títulos nacionais de kart, usou toda a experiência aí para dar aquela encostada no Vinícius Kong e ficar com a primeira posição. Agora essa questão, vamos observar o que a direção de prova tem a dizer em relação à largada, porque o carro do Rosati foi um dos que eu observei, foram muitos, né? Mas um dos que eu observei ali saindo da linha. Vamos ver quem mais saiu da linha? Vamos rever a largada da prova. Enquanto o Vinícius Kong vai para o combate, aí muito provavelmente ele vai buscar a ultrapassagem ali na frenagem pro S do Senna. Olha só, eles vêm lado a lado. Por fora, Vinícius Kong. Por fora, eu sempre aplaudo. Na subida da reta, aproveitou o vácuo do carro da Sprint Race. O Vinícius Kong para reassumir a primeira posição, enquanto o Franciose também por fora passou pelo Pedro Lopes, é o terceiro colocado. O Pedro vem pro combate de novo. Mergulha, não só para recuperar o terceiro lugar, como também para assumir a segunda posição. Passa pelo Vinícius Kong, é segundo colocado. Pedro Lopes, tá bonita demais a corrida, Mendonça. A quinta posição é do líder da classe GP, o Luciano Sangirola. Meu Gerson Campos, não era por aí não. Todo mundo vai passando ali pertinho do carro atravessado do Gerson Campos. Olha aí, Rosati de novo na primeira posição. Kong é o segundo, Pedro Lopes é o terceiro. Será? Franciose vem pro combate de novo. Coloca por dentro ali com o carro número 73. Recolheu para evitar o toque. Com isso, por fora, o Pedro Lopes restabelece a terceira posição. Vamos ver o que aconteceu na largada, porque eu já vi que os pilotos não vão dar sossego para nós hoje. Eles vão manter esse ritmo até o fim. Olha só o que aconteceu na largada. Eles vinham nas duas filas indianas paralelas. Ali na sexta posição você tem o carro do Rosati. Olha só como ele vem para dentro. Teve mais gente vindo para dentro também. Ali foi o caso, me pareceu, do Luciano Sangirola. É isso, Mendonça? Que vinha logo atrás. E aí, um instante da largada, hein? Que foi lá por fora o Pedro Lopes. Ele passou ali pela pista auxiliar, pela área de escape e não devolveu posição para ninguém. É outro procedimento também para a gente ficar atento ao que vai acontecer com a direção de prova. Tá aí o Cássio Cortes, foi ele quem acabou atingindo o carro do Marcelo Henriques. E logo em seguida acabou sobrando para ele também. Olha aí, o toque no Gerson Campos, tocado pelo número 44 aí. Luiz Arruda, que fez a pole position lá em Londrina, né? Bem, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a final da primeira prova da Sprint Race.
Olá, amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! Bem, estamos de volta. Você confere então a final da primeira corrida Sprint Race Interlagos. Depois desse toque com o Gerson Campos, foi ele e a Arruda quem atravessou. O Gerson Campos foi quem saiu ali pela área de escape. Exato. Aí o Franciose que vem de novo para cima do Pedro Lopes. Boa briga pelo terceiro lugar. Lado a lado eles vêm cruzando a reta para o complemento da volta número 4. Passa o Rosati. 1 segundo e 4 décimos à frente do Vinícius Kong. Faz a volta mais rápida, João Rosati. Em 1 minuto, 51 segundos e 39 milésimos. Olha o Pedro Lopes devolvendo a ultrapassagem que ele sofreu do baiano Francisco Franciose. Boa briga pelo terceiro lugar. Rosati é o primeiro. Kong é o segundo. Como é que você apelidou o Vinícius Kong lá em Londrina, Mendonça? King Kong. O King Kong, ele que chegou na metade da temporada de 2018 na categoria GP, ganhou todas as corridas, menos uma que disputou. 5 vitórias em sequência e avisou: ano que vem, 2019, vou para a categoria Pro. Não só veio, viu e venceu e é líder do campeonato. Vinícius Kong vem numa prova bastante combativa aqui em Interlagos. Aí você vê o Franco Pasquale do carro número 78, trazendo junto dele o Gerson Campos do carro número 82. Franco Pasquale acabou de passar pelo Gerson Campos, assumiu a 9ª posição, e aí você vê o Pedro Lopes tentando se defender da pressão que ele recebe do Francisco Franciose. Com isso, o Rosati e o Kong vão abrindo um pouquinho de vantagem nessa parte intermediária da pista de Interlagos. É ótimo o desempenho do Pedro Lopes até aqui na corrida, hein? Disputou a liderança, claro, teve aquela questão toda do S do Senna ali, que ele acabou cortando o caminho, mas mostra uma combatividade impressionante, está aí na 3ª posição agora, né? Recebendo a pressão do Francisco Franciose. O Pedro Lopes, como eu disse, um garoto de apenas 16 anos, vai fazendo aí uma história muito interessante na categoria. Ele faz parte do time de adolescentes que vem do kart para Sprint Race Brasil, um time que tem também o Nathan Brito, que tem o Dante Fibra, ou seja, a garotada vai identificando na Sprint Race. Ô, Cássio Cortes, não era aí que eu esperava ver o Cássio Cortes nesse momento, não. Olha, você que tá vendo essa imagem, vai pensar, complicou pro Cássio no campeonato. É, difícil realmente, mas vale lembrar, a Sprint Race prevê um descarte do pior resultado ao final do ano, ou seja, o Cássio, por assim dizer, tá usando o descarte dele. Ele tem um resultado para descartar e pode voltar mais forte para a prova do meio dia e meio. Aí você tem Franco Pasquale, Gerson Campos e Cal Machado, os três juntos. Vai chegando para a festa também o Léo Torres com o carro número 99. Por dentro ali o Pasquale, por fora o Gerson Campos, que vai ter a preferência na segunda do S do Senna. Vai se colocando à frente do gaúcho Franco Pasquale. Gerson Campos, que é o 9º colocado na prova. João Rosati na primeira posição tem 2 segundos de vantagem. O Vinícius Kong tem 1.3 à frente do Pedro Lopes. E olha lá a briga bonita. Gerson Campos por dentro, o Franco Pasquale por fora. O Vini Azevedo mergulha para cima do Cal Machado. É o Léo Torres, parceiro do Vini Azevedo, quem vem no carro número 99. Ganhou a posição do Cal Machado. O carro do Sprint Race, Mendonça, proporciona muito vácuo. Os pilotos sabem disso, aproveitam e por isso temos uma troca de posição constante em todos os pelotões da prova. Muito vácuo e muita aderência também. Você vê que qualquer ponto do traçado que eles escolhem, eles conseguem ter a aderência necessária para atacar o adversário que vai à frente. É o que vai fazer agora, ó. Ó o Franco Pasquale. Pasquale se defendendo ali do Léo Torres, vai partindo para cima de novo do Gerson Campos. O Vinícius Kong, líder do campeonato, tem um 3º lugar e uma vitória na etapa de Londrina. Ele soma 41 pontos. O Gerson Campos é vice-líder do campeonato, teve um 4º e um 2º lugar lá em Londrina. Depois de tudo dar errado, conseguiu do limão fazer uma caipirinha deliciosa, fez um 4º e um 2º lugar. É vice-líder da temporada, mas o Gerson Campos vem, em termos de corrida, numa posição complicada. Ele é o 6º colocado da classe Pro, é o 9º colocado na classificação geral, enquanto o Vinícius Kong vai lá na 2ª posição. Um resultado interessantíssimo pro paraense, não paranaense, é paraense, o Vinícius Kong, piloto do Parauapebas. E o Gerson Campos, carregando aí os seus 40 quilos de lastro, tem o objetivo de marcar ponto, né? É importante fazer isso quando você não tem um carro capaz de brigar por vitórias, é isso que ele vai tentando fazer. Josimar Júnior, piloto pernambucano, passou aqui no relance da imagem. Depois dele o Marcelo Brisac, faz boa prova o Marcelo Brisac. Veio da 17ª posição para ser o 8º colocado. Tem a 3ª posição da classe GP o Marcelo Brisac. E você vê João Rosati, depois Vinícius Kong ali
uma briga de foice no escuro entre o Luciano Zangirolami e o Natan Brito. Natan Brito da classe Pro. É o Zangirolami? Não. É o Zangirolami. É o Zangirolami. Tá Isso certo. aí. É o Zangirolami. É que ele perdeu a posição. Ele abriu a volta como quinto colocado e o Natan passou ele. O Natan agora é quinto colocado e o Zangirolami é o sexto. Ele com o carro número 19, piloto de Olímpia. O Zangirolami que já deve ter corrido nos 5 continentes já, né, Mendonça? Já, e completou 50 vitórias na carreira, né? Lá em Londrina, um feito que ele celebrou bastante, vai travando pneus aí o Natan Brito à frente dele. E o Natan e o Luciano são de categorias diferentes, né? O Natan é da Pro, o Zangirolami é da GP e mesmo assim eles estão nessa briga aí. É o que a gente disse, os carros são idênticos para as duas classes e vale a briga, vale a posição na geral, né? Que todo mundo também está interessado. A gente considera a classe Pro e a classe GP para efeito de campeonato, mas como disse o Mendonça, o piloto quer saber de posição na classificação geral. Classificação geral tem liderança do João Rosati, a segunda posição do Vinícius Kong, a terceira posição do Pedro Lopes, a quarta posição do Francesco Franciose, o quinto colocado é Natan Brito, o sexto é Luciano Zangirolami, em sétimo vem o Josimar Júnior, que é o segundo colocado da classe GP. Interessantíssimo o resultado do Josimar Júnior. Veja aí, vai completando a volta número 7. O João Rosati, a diferença dele em relação ao Vinícius Kong vai a 3 segundos. O Franciose faz a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 49 segundos, 609 milésimos. Guardou o pneu para essa fase final. Meu caro Dinho Draghi, isso aqui é luxo, não é não? Um cafezinho diretamente da Master KTV durante a transmissão. Às 9h40 da manhã. Vai bem, obrigado Dinho Draghi. Aí João Rosati, com 3 segundos de vantagem. Mendonça, olho no Franciose. Acabou de fazer a volta mais rápida da corrida, um recorde histórico da Sprint Race Brasil. 1:49.6 e ele vem abrindo temporada de caça. A terceira posição que é do Pedro Lopes. 4 décimos mais rápido que a pole position. O Francesco Franciose vai pra cima e realmente vai fazendo uma grande prova. E olha o Brisac pra cima do Josimar Júnior. É a briga que vale o segundo lugar da classe GP. Marcelo Brisac é o segundo colocado. O Josimar Júnior de Pernambuco cai para a terceira posição, os dois por enquanto no pódio. Lembrando que o pódio da GP acolhe os 5 primeiros colocados na etapa, enquanto o pódio da Pro acolhe os 3 primeiros colocados. E o Brisac numa belíssima prova, repito, ele largou em 17º, já é o 7º colocado. Brisac que teve suas dificuldades na etapa de Londrina, acabou tendo saídas de pista, acabou tendo um processo difícil de adaptação ao carro que ele já conhecia, não era exatamente a estreia dele pilotando o carro da Sprint Race Brasil, mas veio focado ao extremo para a etapa de Interlagos. Fato é, resultado disso é que ele vem de 17º na geral para ser o 7º colocado geral, para ser o 2º colocado na classe GP e para abrir temporada de caça ao líder da GP, que é o Luciano Zangirolami. O Rodrigo Guedes participa com a gente aqui na transmissão do YouTube e pergunta por que a divisão de categorias, já que os carros são iguais. Perfis dos pilotos, né? Os pilotos da categoria GP têm mais de 28 anos de idade, então é um perfil diferente. Olha o Pedro Lopes. Colocou por dentro, cheio de razão, para cima do líder do campeonato e foi embora o Pedro Lopes para ser 2º colocado. Vinícius Kong cai para 3º. Vinícius Kong vem dando carona ali, um peso extra de 50 quilos por ser o líder do campeonato. Enquanto o Pedro Lopes, 5º colocado na tabela de pontos, não tem peso extra nenhum. O que ele tem agora é a alça de mira ali apontando para o carro do João Rosati. A diferença de quase 4 segundos. Difícil a vida do Pedro Lopes no que diz respeito a alcançar o João Rosati. Olha o Franciose, colocou por dentro também, cheio de moral, para passar pelo Vinícius Kong. Será que vai fazer a fila? Pelo Kong ele já passou. Ele emparelha com o Pedro Lopes, fica com o lado de fora na segunda do lago, acaba perdendo a posição para o Kong também. Agora ele ataca por fora de novo no laranja. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Tenta por dentro, o Kong tá esperto, tá pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. Quem agradece é o Pedro Lopes, abre um pouquinho, mas bem pouquinho, ali na segunda posição. Pedro Lopes é o 2º, Vinícius Kong é o 3º, Francesco Franciose é o 4º colocado. Um é de São Paulo, o outro é do Pará, o outro é da Bahia. A Sprint Race também numa expansão geográfica interessante no que diz respeito à origem de cada piloto. Temos pilotos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Todas as regiões estão representadas no grid da Sprint Race, Mendonça. Campeonato ganhando cada vez mais participantes, pilotos que vêm do kart, pilotos que já têm mais idade e querem curtir o automobilismo, né? Então é um campeonato destinado a todos os perfis. A gente recebe até no YouTube perguntas aqui de como é que se corre na categoria. Acesse sprintrace.com.br, entre em contato com a categoria, você vai ser super bem atendido e pode de repente aí preparar a sua estreia num campeonato de corrida. Enquanto o Franco Pasquale vem trazendo a reboque ali, o Gerson Campos, Franco Pasquale
do carro 78, o Gerson Campos do carro número 82. Cadê o Léo Torres nessa confusão aí? O Léo Torres estava nessa conversa aí também. Sumiu dali o Léo Torres. Ou foi pra frente ou ficou. Mendonça falou para você acessar o sprintrace.com.br e se inteirar de tudo que é preciso para você estar na pista com a gente. Vou te contar uma, tá? Só entre você e eu. Ninguém fique sabendo. Quem vai te atender não é o nosso pessoal de apoio, não. Quem vai falar com você é o Thiago Marques mesmo. Ele gosta de tratar pessoalmente dessas questões, então você tem alguma curiosidade em específico com relação a Sprint Race, busque os nossos contatos no site sprintrace.com.br. Thiagão vai fazer essa ponte com você. Pedro Lopes trazendo a reboque o carro do Vinícius Kong, que vai trazendo a reboque o carro do Francesco Francioli. E aí, Mendonça, tem um drama para eles. Tem um presente indigesto para eles, porque um desses aí vai ficar fora do pódio. Pois é, o pódio contemplando apenas os 3 primeiros colocados, né? No caso aí da categoria Pro, e aí a gente tem essa briga intensa até também em função disso. E aqui no canto esquerdo da tela você tem o site sprintrace.com.br. Um detalhe interessante também na nossa transmissão no YouTube, muita gente perguntando que carro é esse, né? É um carro de corrida mesmo, produzido aqui no Brasil, um carro de chassi tubular, criado inclusive pela equipe do Thiago Marques, pela Marques Competições. Esse carro foi produzido ainda, foi idealizado, projetado num trabalho conjunto do Thiago com o Paulo de Tarso, ele mesmo que fez história na Stock Car dos anos 80 e 90, nos tempos de Action Power ainda. E vamos a 3 minutos e 22 segundos da abertura da última volta. Luciano Zangirolami é o líder da categoria GP, ele tem 6 segundos e 4 décimos de vantagem sobre o Marcelo Brisac. O Marcelo vem virando praticamente o mesmo tempo de volta ali do Luciano, enquanto você vê o Kong lado a lado com o Francioli. Um dos dois vai ficar fora do pódio a se manter essa disputa. O Kong, para garantir, é o que ele faz. Tenta o mergulho, vai tomar fechada de porta do Pedro Lopes. O Pedro Lopes não tá nem aí, tem a segunda posição. Pensar em vitória para ele nesse momento é difícil, não tem problema. É tratar de garantir o segundo lugar e fechou a porta. Legal ali pro Vinícius Kong, que é o líder do campeonato, enquanto o João Rosati já vai abrindo 6 segundos e 4 décimos na liderança. O Rosati, que vamos lembrar, venceu a participação dele na etapa de Londrina. Olha aí, aquela briga que continua entre o Pasquale e o Campos. Franco Pasquale do Rio Grande do Sul, o Gerson Campos aqui de São Paulo. Gerson Campos, que é o atual campeão da Sprint Race Brasil. A disputa é bem interessante entre eles, e o João Rosati com a volta mais rápida, né? 1:49.2, 8 décimos quase mais rápido que a pole dele, que a pole position do Marcelo Henriques. Enquanto isso, o Gerson Campos continua pressionando o Pasquale. Mas o João fez exatamente isso em Londrina, né? Ele largou na ponta, abriu e ganhou. É um terror deixar o João Rosati assumir a primeira posição nas primeiras voltas, porque geralmente é isso que acontece, ele caminha para mais uma vitória. E essa façanha do Rosati de fazer a volta mais rápida da corrida depois de 10 voltas, mostra também que, além de desempenho, os pneus Yokohama que equipam os carros da Sprint Race Brasil tem muita durabilidade. Ô, Gerson Campos, não me assusta, Gerson Campos. E tem gente ao contrário ali também. Os dois estão trocando tinta. É problema não. Segunda-feira tem funilaria pra todo mundo. Gosto de fazer a corrida bonita. Chega pra festa ali também o Marcelo Henriques, que foi o pole position. Marcelo Henriques chegou pra uma festa ali em que estão participando o Franco Pasquale e o Gerson Campos. Aí eu pergunto, cadê o Cal Machado? Cadê o Luiz Arruda? Os dois estavam por ali. Aparentemente o Marcelo Henriques ganhou 2 posições. O Mendonça observou que tinha carro fora da pista. Você vê ali atrás do Marcelo Henriques o carro do Cal Machado. Aí eu fico na dúvida, cadê o Arruda? Cadê o Arruda? Olha só a disputa saindo faíscas. Gerson Campos, número 82, o atual campeão. Franco Pasquale, número 78. Gerson mergulhou, o carro veio fora de controle. Ele trouxe na mão e acabou havendo toque lateral com o Franco Pasquale. Mendonça, passou um susto ali o atual campeão da Sprint Race. Pois é, teve que segurar no braço ali, acabou encostando no Franco Pasquale, mas os dois conseguiram seguir adiante, que é o mais importante, porque a disputa não merecia terminar num toque ou num acidente, né? Avisaram pro Francioli o seguinte, cara, é fim de corrida, ou é agora ou não é mais. Quem tá na tua frente é o líder do campeonato, não tem problema não. Vai pra cima dele, trata de passar, senão você vai ficar sem troféu na primeira corrida. E ele parte com tudo pra cima do Vinícius Kong. Olha, o Franco Pasquale deu um chega pra lá legal no Marcelo Henriques, que mesmo assim fez a ultrapassagem lá ao fim da reta oposta. Marcelo Henriques. Só que o Marcelo tem volta de desvantagem, né? Isso ali não vale posição, tá valendo absolutamente nada, porque o Marcelo Henriques vem a 4 voltas
dos líderes da prova. Por isso vem abrindo caminho, vem buscando fazer o que está ao alcance dele nesse finzinho de corrida. Tá magnético aí o carro do Franco Pasquale, né? Magnético é ótimo, Mendonça. João Rosati de ponta a ponta até aqui tem 7 segundos de vantagem na liderança. Já vem para abrir a última volta. Estamos na penúltima. É o carro número 78 do gaúcho Franco Pasquale, que vem do Endurance Brasil. Natan Brito e Francesco Franciose. O Natan tinha chegado para a festa, tinha chegado para a disputa pela 4ª posição. Franciose acabou se enroscando com ele ali. Olha só, bastante danificado o carro do Natan Brito, que é parceiro do Rodrigo Helger, enquanto o líder João Rosati vem pela última volta de prova. Aí você tem o Pedro Lopes, que é segundo colocado. Vamos ver o que aconteceu com o Natan Brito. Olha só, rodou o Franciose e o Natan Brito não teve absolutamente nada a ver com a confusão, só pagou a conta, Mendonça. Era tarde demais para fazer qualquer coisa ali no caso do Natan Brito, né? E acabou atingindo em cheio o Francesco Franciose. Uma pena, porque os dois faziam grande corrida. E aí tá o cara que dominou a prova, João Rosati, vice-campeão de 2017, vai muito bem e vai ter que passar por isso aí, ó, pelo carro do Natan Brito parado ali. E a gente não tem nenhuma sinalização de safety car, deve ser uma bandeira amarela localizada. É a última volta de corrida, o Rosati vem ali pela descida do S de baixo para ganhar a curva do Pinheirinho. O João Rosati daqui a pouco ele vai apostar que se ganhar mais uma corrida, corta o cabelo. João Rosati acelerando ali para o bico de pato agora, já ele vai ter pela frente o carro atravessado do Natan Brito. O Natan pagou o pato sem ter nada a ver com a confusão. Aí você vê o líder da classe GP, o Luciano Zangirolami, tem a 4ª posição geral, é o primeiro da classe GP. Que campeonato faz o Luciano Zangirolami, parceiro do Rafael Seibel. Tá aí o Rosati na última frenagem da corrida. Agora é pé embaixo até a linha de chegada. Ele deixa esparramar lá na zebra, desviou do carro do Natan Brito. Vem trazendo com todo o cuidado do mundo, ele que é o vice-campeão da temporada de 2017. Vem para mais uma vitória, vem para se consolidar como seríssimo candidato ao título de 2019. Já pronto para apontar na reta de chegada. Já pronto para ver bandeira quadriculada. Aí está a bandeira quadriculada para ele. Pro goiano João Rosati, que comemora mais uma dele na Sprint Race Brasil. Cadê o segundo colocado? Cadê o Pedro Lopes para completar na 2ª posição? Vai passar o Pedro Lopes. Você vem com o Luciano Zangirolami, que é o líder da classe GP. Tá aí o Pedro Lopes, passa na 2ª posição. Tá aí o Vini Kong, é 3º colocado. Cadê o 4º? Cadê o 4º? Cadê o vencedor da GP? Tá aí o carro número 19, Luciano Zangirolami, piloto de Olímpia. Veio para a 51ª vitória da carreira dele no automobilismo. Para a 2ª no ano na Sprint Race Brasil pela classe GP. Luciano Zangirolami comemora mais uma dele, passa na 4ª posição geral. É vencedor da classe GP, passou na 5ª posição o Francesco Franciose, passa em 6º lugar, segundo da GP, Marcelo Brisac. Belíssima vitória do Marcelo Brisac, belíssima corrida irretocável desse aí, do garoto João Rosati. É com pinta de favorito, Mendonça. Depois de 13 voltas de corrida, tá aí o resultado da primeira prova para você. A vitória, mais uma dele, é do João Rosati. A 2ª posição é do Pedro Lopes. A 3ª posição do Vinícius Kong. A 4ª posição de Luciano Zangirolami. A 5ª posição é de Francesco Franciose. O 6º é o Marcelo Brisac, um dos destaques da corrida. O Marcelo Brisac. 7ª posição para o Léo Torres. Em 8º, Franco Pasquale. A 9ª posição é do Gerson Campos. E o 10º é o Cal Machado. 11ª posição para o Josimar Júnior de Pernambuco. Em 12º, paraibano Natan Brito. Em 13º, Luiz Arruda. Em 14º, Marcelo Henriques. E aí os pilotos que abandonaram, né? Caio Coelho, Alan Cross e Cássio Cortes, fechando as 17 posições. Bem, você acompanhou a primeira prova da Sprint Race Interlagos. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com a 2ª prova do dia. Olá, amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! Bem, você acompanhou a primeira prova da Sprint Race. Confira agora como foi a 2ª corrida do dia. Pilotos e carros já saindo à pista. Para a primeira das 2 voltas de apresentação, o grid de largada vai reproduzir o resultado final da corrida de hoje cedo, logicamente com revezamento nos casos das duplas. Portanto, é o Bruno Smielewski quem larga da primeira posição.
tendo a seu lado na primeira fila do grid o Pedro Lopes, a segunda fila trazendo Vinícius Kong e o Rafael Seibel, que é o parceiro do Luciano Zangirolami. O Rafael Seibel e o Luciano Zangirolami somaram pontos de vitória na classe GP. A terceira fila trazendo o Francesco Franciose e o Eduardo Menossi. O Menossi é parceiro do Marcelo Brisac. Vini Azevedo larga da 7ª posição. O Vini que tem como parceiro o Léo Torres. A 8ª colocação é do Franco Pasquale. O 9º colocado é o atual campeão, é o Gerson Campos. Em 10º vem o garoto Dante Fibra, parceiro do Cal Machado. O 11º colocado é o paraibano Daniel Coutinho. Ele forma dupla com o Josimar Júnior, de Pernambuco. Na 12ª posição, paranaense Rodrigo Elger, piloto da cidade de Maringá, que forma dupla com o Natan Brito. Em 13º vai largar o Luiz Arruda. A 14ª posição é do Alex Seid, parceiro do Marcelo Henriques. O 15º colocado é o Caê Coelho. Em 16º, Luca Crossi, que forma dupla com o irmão dele, com o Alan Crossi. E o 17º colocado é o Cássio Cortes. O torneio internacional se completa em outubro com uma prova em Posadas, na Argentina, no dia 20/10. Mês de outubro vai ser intenso para a Sprint Race Brasil. Afinal de contas, no dia 5 de outubro, teremos a 6ª etapa da temporada na pista mais veloz do Brasil, no Autódromo Zilmar Belks, em Cascavel. E logo depois, 2 semanas depois, essa primeira apresentação em Posadas, na Argentina. O pessoal da Sprint Race já esteve lá, averiguando o autódromo, fazendo aquele primeiro contato com o circuito de Posadas. Quem esteve lá, Mendonça, com esses olhos, com os olhos da Sprint Race, voltou contando o seguinte: tem tudo para ser a melhor etapa da história. Será que é tudo isso mesmo? Olha, difícil, hein? A Sprint sempre com corridas emocionantes, espetaculares, circuitos muito bem produzidos, mas de certa forma promete muito, sim. Vamos para a largada, hein? Bruno Smelewski, Pedro Lopes vem puxando a fila. O Marcelo Gomes, piloto do safety car, já vai tomando o caminho da entrada de boxes, já vem com as luzes de alerta apagadas. Na segunda fila do grid, o Vinícius Kong e o Rafael Seibel. Luz vermelha acesa. Quando se apagar a luz vermelha, vai estar valendo a 4ª corrida da temporada, a 2ª da etapa de Interlagos. O carro azul é o do Bruno Smelewski, tem a primeira posição. O carro vermelho e branco é o carro do Pedro Lopes. Por enquanto não está valendo. As duas filas indianas paralelas agora sim espalham o pelotão na reta de largada. Vem por dentro o Bruno Smelewski para manter a primeira posição. O Pedro Lopes atacando, mas o Vinícius Kong por dentro vai engolindo todo mundo para assumir a primeira posição. Que largada do Vini Kong. Será que mantém a segunda perna do S do Senna? É dele. Cai para segundo o Bruno Smelewski. Que largada faz o Vini Kong, enquanto foi para fora ali o Vini Azevedo. Olha aí, Vinícius Kong na primeira posição. Smelewski em segundo. Foi lá fora o Eduardo Menossi, trouxe de volta, não perdeu posição não. Enquanto você vê o Smelewski buscando a referência de vácuo do Vini Kong para tentar restabelecer a primeira posição. Pedro Lopes é o terceiro. Vem ali na 4ª posição o Francesco Franciose. Ele que largou em 5º, ganha uma posição nesse início de prova, portanto. Kong é o primeiro, Smelewski é o segundo, Lopes é o terceiro, Franciose é o 4º. Na 5ª posição, quem é que vem? Vem o Rafael Seibel, Cássio Cortes. De novo, aí não é mesmo o fim de semana do Cássio, hein? É, Cássio Cortes, esse é daqueles fins de semana para arriscar do diário, né? Olha o Pedro Lopes mergulhando ali na primeira do S de baixa para fazer a ultrapassagem sobre o Bruno Smelewski. Ele não quer perder de vista o carro do Vini Kong. Pedro Lopes, que não tem peso extra nenhum, vai para cima do Vini Kong, que tem 50 quilos de peso extra. Olha o que aconteceu, mas veio vendidaço, sobrou ali pro Eduardo Menossi, sobrou também pro Alex Seid do carro número 3. O Menossi não viu o que aconteceu, simplesmente tomou uma na lateral e saiu rodando. Deve estar até agora perguntando o que foi, o que aconteceu. Vini Kong, Pedro Lopes, Bruno Smelewski, Francesco Franciose, Rodrigo Elger. Olha aí, vai voltando o Menossi, mas sem a menor condição. Suspensão traseira já era, Menossi. Sinto lhe dizer, mas para você é fim de papo no que diz respeito à etapa de Interlagos. Uma pena, depois da belíssima corrida que o parceiro dele, o Marcelo Brisac, fez na abertura da etapa. Olha ali o Smelewski recuperando a 2ª posição. Colocou de lado, cheio de moral para passar o Pedro Lopes. Ele cruza a linha de chegada, 0,2 de segundo atrás do Vini Kong, que é o líder. Olha o mergulho do Franciose para cima do Pedro Lopes. Assume a 3ª posição o piloto baiano. Dante Fibra já é o 6º colocado, hein? O Dante Fibra, que largou em 10º, já tem a 6ª posição. Você viu ali com o carro branco, o número 7. Ele é parceiro do Cal Machado. Vini Kong é o primeiro. O 2º colocado é o Bruno Smelewski, que tenta a liderança. Eles vêm de mãos dadas pela reta oposta. Quem é que vai fazer a primeira da descida do lago na liderança da prova? Vini Kong por dentro, Bruno Smelewski por fora.
Ali todo mundo lado a lado, você vê o Franco Pasquale, o Gerson Campos que ataca por fora, o Luiz Arruda. O Luiz Arruda traz junto dele o carro número 19 do Rafael Seibel, que coloca por dentro, dá um chega para lá no Arruda, toma a posição também, liderança da classe GP, sendo disputada nessa briga ali. Carro 19 para o Rafael Seibel, carro número 44 para o Luiz Arruda. E aí o Gerson Campos, número 82, que parte para cima do Franco Pasquale. A briga que vai valendo. De novo, né? Na primeira corrida eles também estavam juntinhos ali, acabaram se tocando, inclusive. No complemento da volta, Mendonça, eles brigavam pelo 7º lugar, pelo 8º lugar, é isso mesmo? Vamos ver, Kong é o primeiro, Smelevski é o segundo, Franciosi é o terceiro. Quem aparece ali em quarto? O Lopes, Pedro Lopes. Quinto colocado já é o Dante Fibra, é isso mesmo? Vamos ver, assim que ele sai do mergulho, é quinto colocado e já vem para ser quarto. Já vai ensaiando o mergulho para cima do Pedro Lopes. Acompanha o Rodrigo Elger, fica por dentro ali na curva da junção. Que início de corrida do garoto Dante Fibra. De 10º para 4º lugar nesse início de prova. E põe na alça de mira já o carro número 73 do baiano Francisco Franciosi. Aí o Rodrigo Elger, número 77, o parceiro do Natan Brito. Também buscando avançar na corrida. O Smelevski vem empurrado na subida, literalmente, o carro do Vini Kong. O Vini Kong com 16 anos, o Bruno Smelevski com 16. 17 e 16. E olha aí, linha de 3. Na frenagem ao fim da reta dos boxes, acabou perdendo a tangência. O Franciosi, enquanto o Smelevski, sensacional, armou o bote direitinho para ser o líder da corrida. O Bruno Smelevski, na segunda participação dele na Sprint Race Brasil, pilotando como um veterano. Olha lá o Dante Fibra, é outro que ainda não tem barba no rosto, mas já vem pilotando como gente grande, colocou de lado com o Franciosi, assumiu a terceira posição. Para ele, Dante Fibra, é um excelente negócio essa disputa aí do Smelevski com o Kong, porque eles vão um atacando o outro defendendo, vão ficando aquém do tempo de volta ideal. Já chega para a festa do Dante Fibra também. Tá bonita demais a temporada 2019 da Sprint Race Brasil. Kong é o primeiro, Smelevski é o segundo. Franciosi perdeu a terceira posição, ele que acabou de fazer a volta mais rápida da corrida com o tempo de 1 minuto e 52 segundos e 5 décimos. Terceira posição agora é do Dante Fibra, que vai chegando, traz junto dele o Franciosi. É a quarta volta de corrida na pista de Interlagos, segunda etapa da temporada de 2019. Luque, os tempos de volta ainda bem acima do que a gente viu lá pela manhã, né? Com a pista mais fria, os pilotos viraram na casa de 1,49. E os tempos agora na casa de 1,52,5. Foi a melhor volta do Francesco Franciosi em terceiro lugar. Opa, vai ficando o Pedro Lopes, hein? Perdeu o contato, vai sendo ultrapassado ali pelo Franco Pasquale. O Gerson Campos tenta acompanhar a carona do Pasquale, colocou de lado também na saída da junção e vai ganhando a posição aparentemente do Pedro Lopes. Um início de corrida complicado pro Pedro Lopes. O Dante Fibra cheio de moral por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Para ser segundo colocado, que show vai dando na pista de Interlagos. O caçula da turma, um dos caçulas pelo menos, né? Temos vários garotos aí nessa turma de 2019. O Dante Fibra de 10º para segundo, Mendonça. E é isso. O Bruno Smelevski em primeiro com 16 anos de idade. O Dante Fibra também 16, o Vinícius Kong 17, ou seja, a molecada tomando conta e dando um verdadeiro espetáculo nesse início de prova agora. Será que o Dante tem fôlego para chegar no Bruno? Essa é a pergunta que a gente quer responder agora. E tá saindo faísca também lá na briga pela liderança da classe GP. Quer ver só? Tá ali o carro número 19. Agora perdeu um pouquinho de contato o Luiz Arruda. O carro número 19 é do líder. É do Rafael Seibel, parceiro do Luciano Zangirolami, que venceu pela classe GP a primeira corrida da etapa. O Arruda passou a linha de chegada 7 décimos de segundo atrás do Rafael Seibel. Agora ele perdeu um pouquinho de contato. E entre eles ali vai se colocando o carro número 3, que é o carro do Alex Seide, também piloto da classe GP, ou seja, o segundo colocado da GP agora é o Seide. Eu estava tentando identificar qual era o carro. É o segundo e vem para cima do Seibel para disputar a vitória. Primeiro, segundo e terceiro da GP estão aí. Número 19 para o Rafael Seibel, número 3 para o Alex Seide, número 44 para o Luiz Arruda. Número 99 que você viu ali é o do Vini Azevedo, quarto colocado. Também na mesma fotografia, tá aí ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí vem atrás do Vini Azevedo lá é o Daniel Coutinho, quinto colocado. Pronto, temos os 5 juntos na briga pela vitória da classe GP.
O Rafael Seibel, que é um piloto de trajetória nos carros de Fórmula e que se adaptou muito rapidamente ao Sprint Race, até por essa questão também de ser um carro com posição central, né, de pilotagem. Tem também a questão do câmbio com as trocas no volante, que estreou nesse ano, então ele se adaptou muito bem. O Caê Coelho já assumiu a 5ª posição na classe GP e o Dante Fibra já chegou para cima do Bruno Smielewski, que acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. Dante Fibra, 1 minuto, 50 segundos e 6 décimos, tá aí na tela para você. A melhor volta da corrida é do Dante Fibra. Na corrida de hoje cedo, como observou Mendonça, o João Rossati conseguiu a volta mais rápida na casa de 1 minuto, 49 segundos e 2 décimos. E o Natan Brito foi quem virou bem próximo dele, 1:49.3. Bem, fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com o programa Velocidade Máxima. Olá, amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! Bem, estamos de volta. Você confere então um compacto, a segunda prova da Sprint Race Interlagos. Natan Brito, que foi campeão paranaense de kart em 2017, no ano passado foi campeão paulista aqui na Fórmula V e nesta temporada de 2019 faz sua estreia na Sprint Race Brasil. Ele é filho do piloto de Stock Car Valdeno Brito, que tá tendo de aguentar as brincadeiras agora de todo mundo que diz: olha, o seu menino vira mais rápido que você, cara. Se botar vocês juntos, ele vai te dar pau. Você acha que ele se importa? Bem, de jeito nenhum, ele fica feliz. Ele quer que o moleque seja de fato mais rápido que ele. E tá todo orgulhoso na condição de pai de piloto agora, grande Valdeno Brito. E olha o Dante Fibra, olha o Dante Fibra o que vem fazendo. Lembra que ele veio lá da 10ª posição? É o segundo colocado, acabou de estabelecer a volta mais rápida da corrida, abriu a volta número 6, meio segundo atrás do Bruno Smielewski, e olho na reação do Dante Fibra na saída da junção. O Dante Fibra, a exemplo do Bruno Smielewski, que não tem peso extra. Não, o Bruno tem 30 quilos de peso extra. Ou seja, 30 quilos de diferença na subida, Mendonça, será que dá alguma diferença? Opa, Gerson Campos. O que tudo indica é o Gerson Campos, parado ali numa condição estranha. Ele já havia enfrentado alguns problemas na corrida da manhã, agora largou aí, já vinha ali na disputa com o Franco Pasquale, bem interessante, e agora tem esse problemaço aí para lidar também. Dante Fibra já colocando de lado para disputar a primeira posição. Uma sensacional corrida do garoto Dante Fibra. De 10º lugar para a liderança da Sprint Race Brasil. Agora quem era pedra passa a fazer papel de vidraça. Quem vai para cima é o Bruno Smielewski. E o Dante Fibra fez de novo a volta mais rápida da corrida. Muito próximo do tempo da volta anterior. É um relógio o garoto na pista. 1:50.5. Ele baixou em 1/100º de segundo o tempo da volta mais rápida. Agora traz a reboque o carro número 858 do Bruno Smielewski. Ele procura no espelho retrovisor, vem inteirinho o carro azul claro do Smielewski. Na 3ª posição você tem aí o Vinícius Kwong, recebendo toda a pressão do baiano Francesco Franciose. Vinícius Kwong, piloto da Paraíba. Pergunta do Rafael Cordeiro. Opa, o bicho tá pegando aí, já já a gente fala. Carro 19 para Rafael Seibel, carro 55 para Caê Coelho, que coloca as duas da direita lá fora. Traz de volta, Caê, traz de volta, que não é por aí não, passa pelo Caê, o Luiz Arruda. Olha só, o Caê Coelho já estava à frente do Luiz Arruda, já tinha a 3ª posição na classe GP. Com essa leve saída de pista, ele cai para 5º. Ele cai para 5º lugar, o 4º é o Daniel Coutinho, o 3º é o Luiz Arruda, o 2º é o Rafael Seibel e o líder da GP é o Alex Seid, que tem a 8ª posição geral. Fazendo também uma bela corrida de recuperação, o Alex Seid. Vamos a menos de 9 minutos da abertura da última volta. Aí você tem o Dante Fibra, líder geral da corrida, trazendo junto dele o Bruno Smielewski, que é o 2º colocado. Eles já têm uma boa dianteira em relação ao Vini Kwong, Mendonça. Em condições normais, a disputa pela vitória fica entre esses dois garotos aí. A briga muito boa entre essa nova geração. O Dante Fibra vai liderando. A primeira corrida do Dante Fibra foi lá em Londrina, né? Ele começando a temporada de forma regular. E ele fez a pole position lá. Ou seja, é um garoto que já chegou chegando, né? Mas o Ralf Cordeiro perguntava aqui. Olha a manobra do Vini Kwong aí pra cima do Franciose. Para defender o 3º lugar.
fica com o terceiro lugar, continua em terceiro. O Ralf Cordeiro perguntava o porquê do lastro, né? É uma questão de equilíbrio da categoria. Os primeiros colocados no campeonato sempre precisam usar um peso extra, 50, 40, 30, os 3 primeiros colocados, portanto, de cada classe, com um peso que mantém aí o campeonato equilibrado para ninguém disparar na frente. Franciose atacando o Vini Kwong por fora, aí tem toque e não foi tão sutil. Houve um toque contundente entre os dois carros, o do paraibano Vini Kwong e o do baiano Francesco Franciose. Enquanto o Bruno Smielewski vai para cima do Dante Fibra para tentar recuperar a primeira posição. Smielewski, catarinense, Dante Fibra paulista. Olha só a distribuição que nós temos também na questão geográfica, né? Mais uma vez para você. Olha só. Parece que deu uma desgarrada ali na tomada da primeira do lago. O Vini Kwong, em vez da tomada de curva, ele esparramou um pouquinho quando tentava o mergulho Franciose. Aí não cabem 2 carros no mesmo espaço. E aconteceu o que nós vimos. Mas um lance de corrida, né? Não vejo aí nenhum problema num toque como esse. Não faz parte do show, né? E a turma perguntando aqui também no nosso YouTube, na transmissão no YouTube, se os carros são iguais. Sim, são idênticos, inclusive para as duas classes, a GP e a Pro. O que diferencia a GP da Pro é que na GP podem se inscrever os pilotos acima de 28 anos de idade. Olha, opa, vai ficando o carro número 99 do Vini Azevedo. Passou por ele também o Luca Crossi. Assume a 13ª posição geral. Tá ali o Luca Crossi, carro número 61. Ele forma dupla com o irmão dele, com o Alan Crossi. E ali Caê Coelho para cima do Luiz Arruda. Vai tentando colocar de lado o Caê Coelho. Já despachou o Daniel Coutinho. Vem para a reação depois de ter perdido 2 posições numa leve saída de pista. Caê Coelho já coloca de lado. Já vai assumindo o 3º lugar na classificação da categoria GP. Já vai assumindo o 10º lugar geral. Vamos a 6 minutos e 15 segundos da abertura da última volta. O Arruda por fora tenta se manter. Vai faltar espaço para todo mundo. Um leve toque. Toma ou chega para lá o Luiz Arruda. Frita pneus. O Daniel Coutinho para evitar o toque com a Arruda, quase ele viu o espaço na descida do S do Senna. Para tentar também o golpe surpresa, o Gerson Campos voltou para a pista. Ali você vê o líder da prova na classe GP, Alex Seid, tem a 7ª posição geral. Que corrida faz o Alex Seid também, não? Vem muito bem, vale lembrar, né? Esse carro fez a pole position com o Marcelo Henriques, pole position da geral. É que na primeira prova eles acabaram tendo um toque com o Cássio Cortes, por isso tiveram de largar lá do fim do grid. Agora o Caê Coelho também vem subindo, vem muito bem e ele tem um carro rápido. Ele chegou a ser o mais veloz na classe GP em um dos treinos livres e mesmo com a lesão que ele tá na mão, né? Uma lesão menor, mas mesmo assim vem apresentando um grande rendimento. Vem fazendo uma corrida de destaque, de fato, o Caê Coelho. Se continuar assim na próxima etapa, lá em Homestead, no dia 30 de junho, ele vai pedir para alguém dar um chute na mão dele para machucar de novo, né? Com a mão machucada vem fazendo tudo isso. Dante Fibra, 6 décimos de segundo à frente do Bruno Smielewski. Vamos para os 5 minutos finais da corrida. A 3ª posição é do Vini Kwong, que já tem 5,7 de dianteira. É o que Mendonça e eu comentávamos há pouco. Em condições normais, a disputa pela vitória fica entre esses dois aí. E que corrida faz o Dante Fibra. Veio de 10º para ser o líder da Sprint Race Brasil. Aí nós temos o pelotão da classe GP. Carro número 19 para o Rafael Seibel, o 44 que é do Luiz Arruda. À frente dele o 55 que é do Caê Coelho. Eles são 2º, 3º e 4º na categoria GP. Carro número 17 para o Daniel Coutinho da Paraíba. Carro número 61 para o Luca Crossi. Luca Crossi que é da categoria Pro. Eu conversava com o Bruno Smielewski antes da corrida e dizia, né, que responsa, hein, cara? O seu carro com o João Rossati acabou de ganhar a corrida com 10 segundos de vantagem sobre o 2º colocado. E ele dizia, mas é isso que dá a motivação para o piloto. Saber que o meu companheiro foi tão bem assim, é a certeza de que eu vou entrar na pista, que eu sei que o meu carro, dentro das poucas coisas que podem ser ajustadas, está perfeito e que só depende de mim. Tá aí, partindo para cima do Dante Fibra. Quando o Mendonça fala que são poucos recursos reguláveis no carro, esse é um dos propósitos da categoria. Isso fomenta esse equilíbrio entre os carros. Segura aí! Tinha um sabonete solto na pista ali, o Smielewski acabou não vendo. Essa é pra dar susto, Mendonça. Essa é pra dar susto. E não perde contato não, olha. Ele abriu a volta número 10 a 6 décimos de segundo do Dante Fibra. Olha o que aconteceu na tomada do laranja.
no drift. Veio nas quatro, a traseira fez menção de ir embora, ele compensou no contra-esterço, dosou o pé direito, trouxe de volta já no momento de redução de marcha. Que manobra, Thiago Mendonça, que manobra do Bruno Smelewski. Uma das mais belas do fim de semana, né? Custou caro, aí a diferença dele pro Dante Fibra subiu um pouquinho, ele vai ter que remar tudo de novo, mas foi bonito de ver, viu? O Caê Coelho vem numa boa briga com o Rafael Seibel pelo 9º lugar geral, pela 2ª posição da classe GP. Ali você tem Vini Kwong e o Francesco Franciose. Franciose buscando o pódio que escapou dele. Na primeira corrida era 4º colocado quando teve uma rodada, tentava a aproximação para ser 3º e agora tenta emparelhar com o Vini Kwong. Passar Vini Kwong também não é tão fácil assim, Mendonça. Mas olha o vácuo que esse carro oferece, né? É impressionante como gruda e como ganha velocidade aí o Franciose. E agora? Faz a curva para onde? Os dois vão descer o S do Senna. O Kwong defende muito bem, pilota com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. Eles vão juntos pela curva do sol, é a 11ª volta de corrida que vai sendo aberta. Já vamos para a última volta de prova. Dante Fibra, 9 décimos de segundo à frente do Bruno Smelewski, que não tem nada definido na briga pela vitória. Kwong por dentro, Franciose por fora. A preferência da curva é do Vinícius Kwong. Opa, Caê Coelho, tava fazendo uma corrida tão boa, Caê Coelho. Assim vai a chance de ser 2º colocado, embora ele passou a 9 centésimos de segundo do Rafael Seibel. Olha só, chegou a assumir a 2ª posição o Caê Coelho. Fez a ultrapassagem sobre o Rafael Seibel. E aí na descida do S do Senna, a traseira falou tchau, tô indo. Olha o susto que o Arruda passou. Bem, fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com a final da 2ª prova da Sprint Race Interlagos. Olá amigos da Velocidade, sou Beto Borghese e apresento o programa Velocidade Máxima há mais de 20 anos. Quero convidar a você a se inscrever no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você vai encontrar muita velocidade em várias categorias do nosso automobilismo. Espero você! Bem, estamos de volta, você confere então a final da 2ª prova da Sprint Race Interlagos. Olha, o pessoal perguntando aqui pelo YouTube qual foi o problema do Gerson Campos. Aqui de fora é muito difícil saber, a gente não tem também contato com os pilotos lá dentro. Mas o Gerson estava com problema de redução de marchas na primeira corrida, inclusive por isso que ele quase bateu ali com o Franco Pasquale e agora enfrentou um novo problema nessa 2ª prova. Não dá para saber se é a mesma coisa, mas só para vocês terem como elemento aí de análise da corrida essa questão que o Gerson enfrentou também. Ali você vê o Luca Crossi, do carro número 61, brigando pela 12ª posição, agora 11ª, com o Daniel Coutinho. E o Gerson Campos, que já vem na 5ª posição da categoria Pro, passou pelo Rodrigo Helger. Olha ali, passou pelo Rodrigo Helger, é o 5º colocado, e o Franciose tentando de novo para cima do Vini Kwong. E o Vini já vem fazendo um intensivão de defesa de posição, patrocinado pelo Franciose, porque o Franciose vem pro combate, hein? Vem pro combate, uma disputa limpa, bonita, aguerrida, arrojada dos dois pilotos, paraibano Vini Kwong e o baiano Francesco Franciose. E o Smelewski vai chegando, ele acaba de fazer a melhor volta dele na corrida, 1:50.583, praticamente empatando com o tempo da volta mais rápida, que é do Dante Fibra, 1:50.553. 3 centésimos de segundo separando os tempos de melhor volta. E olha aí, o Franciose está fazendo o traçado praticamente todo por fora, Mendonça. Os dois lado a lado. Eles vêm de mãos dadas pela pista. Em todas as retas. E tem essa questão toda também da aderência desses novos pneus de Yokohama no carro, né? O piloto escolhe um traçado diferente, acredita e vai. E o carro fica no chão. Isso é muito impressionante e é uma coisa que no momento o carro da Sprint Race no Brasil eu vejo como o único que proporciona isso, né? Essa capacidade de você escolher diferentes traçados e mesmo assim se manter na briga. Porque o natural é você escolher o traçado ali mais sujo e perder algum tempo, né? O carro desgarrar. Não. O conjunto técnico da Sprint Race com esses novos pneus Yokohama permite, de fato, que o piloto ouse
dessa forma. Penúltima volta de corrida, essa briga aí vale posição de pódio. Dante Fibra e Bruno Smielewski vão disputando a liderança palmo a palmo pela pista de Interlagos. O Gerson Campos já vem em quinto, o líder da GP é o Alex Seid. A segunda posição é do Rafael Seibel e a terceira posição do Luiz Arruda. Vai tentando de novo o Franciose e a única opção que ele tem para tentar é por fora, porque o Vini Kwong defende muitíssimo bem. Ali teve toque, olha o Smielewski na abertura da última volta para ser o líder da Sprint Race Brasil. Tem briga em todos os pelotões, o terceiro e o quarto passando lado a lado, enquanto o Smielewski vai para a liderança na abertura da última volta de prova. Por fora de novo o Franciose, e agora não é mais, o Vini Kwong esparramou um pouquinho, ele não chegou a ver o toque, mas ele deu aquele chega para lá maroto para deixar sem tangência o Franciose. Vai pilotando também de uma forma muito atraente o Vinícius Kwong para se manter. Não tá decidido, hein? Na terceira posição. Nada decidido. Eles vão juntos, Dante Fibra e Bruno Smielewski. Olha, Mendonça, se prepare para metros eletrizantes nessa decisão da quarta corrida do ano, que fecha a segunda etapa da Sprint Race Brasil. Saída do Laranjinha, esparramou um pouquinho mais Smielewski, vai tentando espaço para o mergulho. O Dante Fibra, Smielewski faz a volta mais rápida da corrida, 1:50.4. O Dante Fibra acompanha de muito perto, vai estudando o traçado, ele sabe que pode ter só uma chance para buscar essa ultrapassagem antes da curva da junção, ou tentar na subida, né? Nenhum dos dois tem peso extra, nenhum dos dois vai ser prejudicado pelo lastro de sucesso. Já fez uma tomada de bico de pato mais enforcadinha ali o Bruno Smielewski, para não dar chance de mergulho ao Dante Fibra. Fico imaginando os parceiros deles, o João Rosati e o Cal Machado acompanhando essa disputa lá dos boxes. Olha só, é agora ou não é mais, na saída da junção, quem é que vai sair mais redondinho, quem é que vai sair mais lançado. Agora eles não tiram mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Bruno Smielewski, Dante Fibra, um fim de corrida sensacional. O Bruno Dal chega pra lá, acaba havendo toque. Olha onde foi buscar espaço o Dante Fibra, ali não cabia, ele acreditou, colocou o carro, mergulhou e foi. O Smielewski não desiste, eles vão entrar lado a lado pela reta de chegada. Sensacional. Sensacional o fim de corrida. Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Eles Bruno passam separados por 1/100 de segundo. E o Bruno Smielewski, sensacional, vence a primeira dele na Sprint Race Brasil. Que fim de corrida. Vai passando aí o Francesco Franciose. Olha só, o Vini Kwong vem com a frente do carro danificado. O capô foi embora. O capô foi embora. Francesco Franciose obtém o pódio, é o terceiro colocado. O Vini Kwong é o quarto. Passa o Gerson Campos em quinto. Passa o Rodrigo Elger em sexto. Quem vem para ser o sétimo? Quem vem para ser o sétimo? Passa Alex Seid comemorando a primeira dele na classe GP da Sprint Race. E olha a briga pelo segundo lugar, Thiago Mendonça. O Franco Pasquale, que é da classe Pro, vai passando ali à frente dos pilotos da GP. Passa o Pasquale lado a lado com o Daniel Coutinho, que fica com a segunda posição da GP. Franco Pasquale é o nono geral, Luiz Arruda, terceiro colocado na GP, o Rafael Seibel é o quarto. Depois o Luca Crossi, que é da categoria Pro, e o Vini Azevedo, conquistando a quinta posição da classe GP. Tinha está o resultado para você. Uau! Depois de 13 voltas de corrida, Bruno Smielewski ficando com a primeira posição, 17 milésimos de segundo, 1/100 à frente do Dante Fibra. Francesco Franciose, terceiro colocado, Vinícius Kwong é o quarto, Gerson Campos é o quinto, Rodrigo Elger é o sexto, Alex Seid, sétimo colocado, comemora a primeira dele na categoria GP, com o Daniel Coutinho em oitavo, Franco Pasquale em nono e o Luiz Arruda na 10ª posição. 11º é o Rafael Seibel, o 12º é o Luca Crossi e o 13º Vini Azevedo. Em 14º, Caê Coelho, vinha fazendo uma grande corrida, o Caê Coelho. Depois o Pedro Lopes, que ficou a 2 voltas, o Eduardo Menossi e o Cássio Cortes, que abandonaram a corrida ainda no início. Bruno Smielewski e Dante Fibra, de uma forma especial, merecendo o aplauso do automobilismo brasileiro pelo show que acabaram de proporcionar na pista de Interlagos. Olha aí o campeonato da categoria Pro. Depois de 2 etapas, João Rosati e Bruno Smielewski vão liderando com 83 pontos. Eles abrem 12 de vantagem sobre o Vinícius Kwong, que é o vice-líder. Terceira posição para o Gerson Campos com 56, só 2 à frente do Cal Machado e do Dante Fibra, que ocupam a 4ª posição com 54 pontos. Na cola deles vem o Pedro Lopes em quinto com 50, depois o Franco Pasquale com 42, o Francisco Franciose com 40 e o Rodrigo Elger na dupla com o Natan Brito com 38 pontos. Essa classificação da categoria Pro. Na GP, liderança do campeonato com uma boa vantagem para Luciano Zangirolami e Rafael Seibel, 80 pontos para eles, 56 pontos para a dupla do Nordeste, Daniel Coutinho da Paraíba e Josimar Júnior de Pernambuco. Eles têm 56 pontos. Na terceira posição temos um empate ali, né? O Luiz Arruda empatado com a dupla Vini Azevedo, Léo Torres, todo mundo com 52 pontos. E a
apenas 1 ponto atrás em quinto lugar, aparecendo o Alex Sade e o Marcelo Henriques. Em dupla, com 51. Sexto colocado é o Caê Coelho, tem 46. O Cássio Cortes é o sétimo, tem 45. Em oitavo lugar, Eduardo Menossi e Marcelo Brisac, com 34 pontos, Thiago. O nosso muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam nas transmissões ao vivo desta segunda etapa. Muito obrigado, Thiago Mendonça. A gente se vê no dia 30 de junho em Homestead com a terceira etapa da Sprint Race Brasil 2019. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você acompanhou a segunda etapa da Sprint Race Interlagos. A segunda prova foi sensacional. A diferença do primeiro ao segundo foi de apenas 1/100. O programa fica por aqui. A gente volta semana que vem. Um forte abraço e fique com Deus.